Bom dia a todos, irmãos, para o nosso segundo tempo da Escola Dominical. E já desde o início começo lembrando que assim que nós terminarmos nossa aula aqui, depois de 15 minutos nós temos o EBD Kids. Então você aí, papai, mamãe, não esquece de vir para a Escola Dominical com seus filhos, né? Aí mesmo na sua casa. Mas antes de nós começarmos em oração, eu preparei alguma coisa aqui para matar um pouco a saudade. Marquinhos, essa foi especialmente para você, irmão. Então, a campainha nossa aqui do segundo tempo de aula. Vamos começar a nossa segunda aula de hoje da Escola Dominical, com uma palavra de oração. Senhor Deus, louvado seja o teu nome pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã para conosco, pela tua bondade, permitindo que mais uma vez possamos nos reunir e pensarmos um pouco no teu reino, na tua palavra. E como sempre, Senhor, nós declaramos nossa dependência de ti, não só para entendermos o que o Senhor quer nos falar, mas também para vivermos de maneira que traga honra ao teu nome, alegria ao teu coração e bênção, Senhor, àqueles que convivem conosco. Então fala aos nossos corações, começando pelo meu próprio Pai, que nessa manhã possamos continuar a ser abençoados por ti, Senhor. E é no nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Então essa é a segunda e última aula do nosso pequeno curso sobre comunicação bíblica. Comunicação é nós compartilharmos alguma coisa, e no caso específico desse curso, principalmente através de palavras, e bíblica porque nós buscamos a direção da palavra de Deus, aquilo que Deus nos mostra, como devemos nos relacionar uns com os outros nessa matéria de comunicação. Então essa é a nossa segunda aula. Nós estamos nesse ponto do nosso script aqui, né? Nós já falamos sobre a importância da comunicação, estamos falando sobre o papel do coração e hoje nós vamos falar sobre a importância dos desejos corretos e, na sequência, algumas habilidades de comunicação. Eu lembro a todos que nós não estamos aqui num curso de oratória, de falar bem em público, né? Mas de como nossas palavras, essas palavras que têm poder tanto de prejudicar ou ajudar as pessoas, podem ser usadas para a glória de Deus. E eu começo, continuando esse assunto da comunicação que começa no nosso coração, lembrando aquela pequena definição que nós demos na aula passada a respeito dessa coisa que a gente não entende muito bem, chamada de coração. Então, diz aqui que o coração é como um centro de controle, onde as decisões são tomadas. Então, nossa consciência envia uma mensagem ao nosso coração que nos leva a escolher se algo está certo ou errado. E as nossas atitudes nascem daí, né, dessa consideração do nosso coração a respeito de como nós vamos agir. E aquela figurinha simplificada também está mais uma vez aqui. Nós recebemos informações, nós processamos através dos nossos sentidos e também da nossa mente essa informação, e não que o nosso coração seja onde o nosso coração órgão humano está, mas ele processa essa informação e, com base naquilo que nós temos como valioso, nos leva a determinadas atitudes, e no nosso caso aqui, determinadas palavras, né? As nossas palavras seguem pelo mesmo caminho que o nosso coração ditou, né? Mateus 6, nós lemos, pois onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, se o nosso tesouro for a palavra de Deus, nossas palavras também, ao nós nos comunicarmos uns com os outros, vão transparecer isso. E lembrando também tudo que nós falamos na primeira aula, de uma maneira bem rápida, nossas palavras têm esse grande poder de edificar ou destruir relacionamentos. Provérbios 18, nós lemos na aula passada, um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada e as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. E lá em Efésios 4, nós lemos, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça. Então, as nossas palavras podem se tornar, criar verdadeiros muros nos nossos relacionamentos. A primeira aula de hoje foi até o assunto sobre conflitos familiares, e esses temas andam muito próximos, né? Conflitos e comunicação, porque inclusive para a solução dos conflitos nós vamos precisar nos comunicar de uma maneira ou outra, né? Nós falamos também que a comunicação começa no coração,
a boca fala do que está cheio o coração, o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, Mateus capítulo 12. Também que nossos desejos orientam nossas palavras, como nós já falamos, Mateus 6, onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E finalmente, que a mudança de atitude começa com uma mudança desses desejos do coração. Então aquilo que nós valorizamos, os nossos tesouros, eles são transformados, modificados, nós tiramos coisas que antes dávamos valor e agora colocamos coisas que Deus nos fala que realmente têm valor, né? Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, isso que nós falamos até aqui, vamos continuar ainda um pouquinho nesse assunto de nossas palavras e o nosso coração, falando da importância dos desejos corretos. Precisamos mudar nossos desejos para desejos corretos. Então essa mudança de coração, dos desejos do coração, começa com o novo nascimento, na salvação. Quando nós reconhecemos que somente Jesus pode nos dar um coração correto, a buscarmos aquilo que realmente tem valor e as nossas palavras brotarem daí. Você já reconheceu a sua necessidade do Senhor Jesus como seu Salvador para transformar não só o seu coração, mas toda a sua vida, de maneira que você então tenha desejos corretos e palavras que se harmonizem com esses desejos? Então, a mudança do nosso coração começa na salvação, no novo nascimento. Mas a Bíblia também nos mostra que precisamos de uma mudança constante, uma renovação diária do nosso coração. E sem isso, sem essa renovação diária, nós vamos nos afastar do Senhor, nosso coração vai esfriar, vai migrar para outras coisas que não é aquilo que Deus nos fala que são importantes, vai endurecer e as nossas palavras mais cedo ou mais tarde vão mostrar isso, porque as nossas palavras são a janela para o nosso coração. Efésios capítulo 4 nos fala sobre esse processo de transformação do coração e nos dá o caminho das pedras para esse renovar diário que nós estamos falando. Então, lendo toda a passagem, desde o versículo 17, aqui estão listados apenas aquilo que é o centro, que eu gostaria de chamar a atenção, hoje de manhã, mas o texto da Bíblia diz assim: assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade de seus pensamentos, aquela coisa do coração e pensamentos estarem andando juntos, né? Então aqui fala que os gentios, os que não têm Deus, essa expressão, né? Eles andam naquela futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda sorte de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Aí agora o centro que nós chamamos a atenção. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. O texto lá em Efésios capítulo 4. Então essa passagem nos dá algumas coisas muito importantes, algumas verdades de Deus para nós. A primeira delas, que é esperado que o cristão amadureça. Então, para o cristão verdadeiro, o problema não é de salvação. Nós fomos salvos uma vez por outra. O novo nascimento aconteceu. Recebemos um novo coração do Pai, se a gente pode falar com palavras meio imprecisas. Então, para o salvo, não é uma questão de, para aquele que entregou sua vida para Jesus, não é? O problema não é salvação, mas de nós escolhermos viver e agir como se não conhecêssemos a Cristo. Então, nosso coração fica perturbado com valores errados e a gente opta, escolhe por viver de uma maneira que, como se nós não conhecêssemos mais Jesus. É necessário amadurecer, nós não podemos ficar parados aí. E aqui eu já coloco um teste bem simples, mas ele é bem contundente, né? Que ele pergunta assim: em relação ao ano passado,
Será que eu me comunico de uma maneira mais madura e santa? Como é hoje em sua casa a comunicação? Você com a sua esposa, você com seu marido, você com seus filhos, os filhos com os pais. Como é essa comunicação? Tem acontecido esse amadurecimento que nós estamos falando aqui através de uma renovação diária do coração? Então é esperado que o cristão amadureça. Assim como uma criança saudável amadurece e começa inclusive a desfrutar de novas comidas, né? Deixa o leite e passa para a carne, assim também você deve amadurecer na maneira como você se comunica dentro aí da sua família. A segunda verdade que eu gostaria de chamar a atenção nessa manhã, que a mudança de atitude começa com uma mudança de coração. É praticamente enfatizando o que nós estamos falando até aqui. No versículo 22 a 24, nós lemos o seguinte: se vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, no versículo 23 agora, a serem renovados no modo de pensar, e no 24, a revestir-se do novo homem. Então, o despir e revestir desses versículos aqui, do versículo 22, despir do velho homem, do 24, revestir-se do homem, só fazem sentido se acontecer essa renovação da maneira de pensar do versículo 23. Porque deixar uma atitude errada, por exemplo, as palavras tortas que você tem falado para sua esposa ou para o seu marido, não vai ser possível se você não estiver convicto que a sua atitude ao falar essas palavras é errada. Então você precisa ser renovado na maneira de pensar diferente. Então, como você vem falando não honra a Deus. Então você, convicto disso, busca uma mudança da maneira de você falar. E a terceira verdade que nós tiramos desse trecho é que devemos nos despir dos velhos desejos e hábitos e nos revestir de desejos e hábitos que agradam a Deus. Versículos 22 e 24 que a gente falou, despir e o revestir. Não é? De fato, isso deve acontecer, não apenas de intenção, né, de você ouvir essa aula, entender o que foi dito e falar, que importante, que legal, que precioso, mas se não acontecer uma mudança, uma decisão movida pela graça de Deus, impulsionada pelo Senhor, para que haja essa mudança de coração que vai refletir na mudança de palavra. Uma verdadeira mudança de coração leva a isso. Não é? Parar no meio do caminho, apenas entender que você deve fazer isso, mas não de fato no Senhor correr atrás disso, não é? Apenas vai aumentar as consequências ruins dos nossos desejos e hábitos, incluindo aí até um sentimento de culpa, porque se agora você já entendeu que o que o Senhor deseja de você não é o que você está praticando, a culpa virá. E se você não mudar a sua atitude, você vai esfriando, endurecendo, podendo chegar a um ponto até em que lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 19, fala, não apagueis o espírito, você não escuta mais o que o Senhor fala para você. Eu espero que hoje de manhã você esteja não só escutando o que o Senhor está falando com você, mas que Deus conceda a graça para você, para que haja uma mudança de fato na maneira como você tem vivido, em respeito em particular às suas palavras. Então vamos avançar. Essa mudança verdadeira do nosso coração, que vai transparecer, transbordar nas nossas palavras, é um processo de 3 etapas. É uma mudança de mente, se compreender e entesourar no seu coração aquilo que é correto, despir-se da maneira errada que você vem praticando, vivendo, falando, despir-se do velho homem e revestir-se do novo. É uma mudança de 3 etapas. Eu estava aqui me lembrando, lá quando eu estava ainda no... como chamava? Maternal, ou Jardim da Infância, não me lembro na minha época como é que chamava, né? Já foi tanto tempo atrás. Mas, por incrível que pareça, irmão, eu me lembro muito bem um dia que eu fui para a aula com o meu pijama por debaixo. Ou seja, eu vesti uma roupa nova, trazendo aqui, por cima de uma roupa velha. E o negócio me marcou tanto que eu me lembro até hoje disso, é engraçado até, né? Então, não estou dizendo aqui você deixar um pijama num dia frio, né, para se aquecer, mas para você colocar uma roupa nova, você precisa tirar a roupa velha. A mesma coisa acontece aqui
através de você deixar os hábitos e os desejos do velho homem e se revestir do novo. Então vamos em frente. Uma vez que eu decidi agir corretamente, mãos à obra. Não adianta só você comprar, né, aquele uniforme de educação física, comprar o material de educação física e pegar o seu pacotinho de Cheetos ou de Alma Chips, de batata frita e não fazer nada. Você precisa, como a gente fala, suar. Comunicar inclui uma disposição de coração, mas não basta saber disso, você deve suar, ou seja, buscar, praticar, lógico, com a graça de Deus, no poder de Deus, mas aquilo que o Senhor está lhe falando que você deve fazer. Então nós vamos justamente agora falar algumas coisas bem práticas que você pode colocar em prática nesse processo que o Senhor está fazendo de mudar o seu coração. E você amadurecer, lembra do amadurecimento que é esperado, de tal maneira que as suas palavras possam, pela graça de Deus, com seu empenho, se transformarem naquilo que a gente sabe que devem fazer, que é honrar a Deus, glorificar a Deus e edificar os irmãos. Então vamos lá. Então, além de um coração correto, precisamos amadurecer a forma de nos comunicarmos. E é isso que a gente vai estar falando aqui, a maneira de nos comunicarmos. Há certas habilidades importantes que podem e devem ser aprendidas. Então são dicas de outros irmãos, de outras pessoas que nesse processo de buscar a maneira do falar deles, eles viram que os ajudaram e que hoje a gente pode ouvir, entender e praticar também. Caso contrário, né, se nós não colocarmos em prática, vamos ferir nossos relacionamentos e desonrar o Senhor com a nossa boca. Então há um estudo bem conhecido, várias vezes nós já trouxemos esse estudo aqui na igreja, se é a primeira vez para você, então, que bom. Se não é a primeira vez, que bom. Estamos lembrando coisas importantes que devemos periodicamente nos lembrar. Esse estudo se chama As 4 Regras da Boa Comunicação. Normalmente se fala as 4 regras da comunicação, mas é incluído a boa comunicação, boa no sentido de conforme a palavra de Deus, bíblica, conforme Deus nos fala que deve ser. E esse estudo das 4 regras da boa comunicação é baseado em Efésios capítulo 4, lá dos versículos 25 a 32, onde nós lemos o seguinte. Então, se você está aí com a sua Bíblia, né, seja ela no celular ou no livro propriamente dito, você abre aí em Efésios capítulo 4, 25 a 32, nós lemos o seguinte. Mais uma vez, aqui vai aparecer só o que eu estou chamando a atenção de uma maneira especial. Diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos, ou despir e revestir, né? Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então, Efésios capítulo 4, nós lemos isso que é a base desse estudo, as 4 regras da boa comunicação. A primeira regra é bem direta, e está lá no versículo 25, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Então, a primeira regra da boa comunicação é: seja honesto, seja honesto. Honestidade e transparência são fundamentais para uma boa comunicação, uma comunicação que honra a Deus e edifica as pessoas, né? Mas honestidade, quando a gente fala ser honesto, não mentir, vai além de simplesmente não falar mentiras. Nós não devemos falar meias verdades, ocultando coisas que talvez não sejam tão do nosso interesse, que sejam conhecidas, e omitir informações.
Também precisamos ter cuidado em que a gente quer tanto que o outro não só entenda, mas pense como nós, que nós exageramos alguns fatos, distorcendo a verdade. Exagerar a verdade é uma das maneiras mais eficientes de se falar uma mentira. Então, a gente falar a verdade vai além de não falar mentira, inclui não sonegar palavras, né, fatos que são importantes para o entendimento. Não estou falando para você falar tudo com os mínimos detalhes, né, ser prolixo, né, mas você não sonegar o que é importante ser dito e, ao mesmo tempo, não exagerar. E a motivação que Paulo fala aqui aos Efésios, para nós falarmos a verdade, pois somos membros, todos membros de um mesmo corpo, dentro da igreja, para sermos honestos, né? Essa é a motivação. Muitos cristãos têm uma atitude de consumidor. Pertencem a uma igreja, se congregam com o objetivo de conseguir alguma coisa. Aqui, Paulo coloca como motivação, para falarmos a verdade, que nós pertencemos ao mesmo corpo. Em palavras assim, um pouco diferentes, estamos no mesmo time. Então, por isso, vamos falar a verdade uns aos outros. Não apenas obtermos aquilo que nós desejamos, mas entendermos aquilo que é importante para o corpo como um todo. Então, a primeira regra é muito direta. Seja honesto. Não minta. Não fale meia verdade. Não exagere distorcendo a verdade. Porque nós somos membros uns dos outros. A segunda regra colocada nesse estudo é mantenha-se atualizado. No versículo 26 e 27, nós lemos o seguinte: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao pecado. Manter-se atualizado significa não só reconhecer que com o tempo as coisas mudam e eu preciso me atualizar, mas também manter-se atualizado no sentido de não deixar acumular coisas importantes que têm que ser tratadas, conversadas, de tal maneira que a situação se torne pior. Então significa não apenas reconhecer que as coisas mudam, como também não acumular assuntos importantes. Há momentos, sim, em que nós devemos ficar com a boca fechada, aguardar o agir de Deus, mas não tratar assuntos importantes por muito tempo pode trazer grande confusão e dar lugar à ira. E devemos tomar muito cuidado quando esse assunto é ira, não é? Apesar de nem toda ira ser pecado, você pode lembrar Jesus entrando no templo, vendo aquele comércio todo ali, que ele se indignou, ele cirou. Então nem toda ira é pecado, Jesus cirou com aqueles mercadores. Mas nós não devemos dar lugar àquela raiva que nos leva a ofender e ficarmos amargos com a outra pessoa. Então a ira é uma indicação que algo está errado. Pensa lá no caso de Jesus, tinha uma coisa muito errada ali, todo aquele mercado acontecendo ali, onde deveria estar acontecendo, na verdade, a adoração ao Senhor. Então estava errado. Era indicar a indignação indicava isso. Mas também a ira deve servir como uma motivação para resolvermos a questão o mais rapidamente possível. E resolver da maneira certa, né? Não de qualquer maneira aí, por causa da nossa ira. Então, mantenha-se atualizado. Isso significa procure uma hora apropriada e trate o assunto de forma correta. E agora vão ser listadas uma série de dicas bem práticas. Novamente, aqui a gente vai depois postar lá no site da igreja, na parte dos membros, esse material você pode revisitar, pensando com um pouco mais cuidado em tudo isso. Então, algumas dicas de como você se manter atualizado. Tenho todos os fatos como verdadeiramente são? Então, ao você interagir, conversar, falar com outra pessoa, você sabe realmente o que está acontecendo, todos os fatos? E eu estava preparando esse material e me lembrei, na minha vida profissional, em determinado momento eu fui responsável por um grupo razoavelmente grande de profissionais ali, né? E uma vez tinha uma discussão e eu perguntei para uma das pessoas, ele disse, você tem certeza, tinha que ser tomada uma decisão, você tem certeza que é isso mesmo? Aí eu imediatamente senti que ele não tinha certeza
de tudo que estava por trás do que estava acontecendo. Então, eu falei, olha, precisamos saber antes de tomar essa decisão. Então, tem os fatos como eles realmente são, é importante. Minha atitude é correta? Ou seja, eu vou começar uma conversa, eu estou com a atitude correta? Ou aquela ira que mostra que alguma coisa está errado me cega a ponto de se tornar trazer um desejo de, na verdade, o que eu quero é tratorar outra pessoa, ofender. Minha atitude é correta? Já pensei naquilo em que vou falar e como falar? Alguns falam e nem pensam. Eu, sempre que eu vou conversar algum assunto importante, eu procuro primeiro escrever o que eu vou falar, pelo menos resumir, para me guiar. Que às vezes nos parar e pensar um pouquinho antes de falar é importante. Nós vamos falar sobre isso também, né? Então eu preciso saber o que eu vou falar e como eu vou falar. Sempre existe mais de uma maneira de se falar a mesma coisa. Algumas maneiras que vão lhe ajudar e outras que vão lhe prejudicar na comunicação. Já pedi a ajuda de Deus para a situação, para essa conversa que eu tenho que ter? Nós estamos falando até de conversas importantes. Eu já pedi a ajuda de Deus para me guiar, para que tudo aconteça bem, que o nome dele seja honrado e aquela pessoa receba graça através das palavras que eu vou falar? Perguntas importantes. E um dos versículos que eu mais gosto na palavra de Deus é esse. Ontem mesmo lá no Zap, aliás, no Zap alguns gostam de gravar, não é? Eu sempre gosto de escrever, quem já interagiu comigo sabe isso, porque eu sempre falo que quando a gente escreve, a gente pensa um pouco antes de falar alguma coisa. Provérbios 25:11, ontem eu escrevi isso num dos grupos que eu participo, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Maçã de ouro, algo precioso, palavras importantes e preciosas, trazidas em salvas de prata, de uma maneira correta, dita a seu tempo, no tempo certo. Então a palavra certa, falada da maneira certa, no tempo certo. É o que nós devemos pedir a graça de Deus para vivermos e falarmos. Não deixe os problemas se estenderem por muito tempo. Não se feche ou descarregue sua raiva. Lembra, a regra é mantenha-se atualizado. Lembre-se que o tempo passa, as situações se modificam. E Deus trabalha na vida dessas pessoas também, isso é fantástico. Deus trabalha não só na minha vida, mas na vida do Caio, que está sentado ali, na vida do pai dele, do Pascote, né, do Pascote, não é? Deus trabalha, então, às vezes a gente é surpreendido quando a gente vai conversar com alguma pessoa, Deus já conversou com ela antes de nós. Então lembre-se dessas coisas, né? Então, lembre-se que o tempo passa e as situações se modificam, Deus trabalha assim. Então, sermos honestos, não deixarmos acumular assuntos importantes. E a terceira regra, ataque o problema, não a pessoa. Versículo 29 diz o seguinte, então, nenhuma palavra torpe, lembra da palavra torpe, que cheira mal, podre, né? Não edifica de maneira nenhuma, só traz prejuízo. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Então, ataque o problema, não a pessoa. Atacar a outra pessoa apenas cria mais problemas. Muitas vezes nossa comunicação é marcada por uma série de ofensas, ataques uns aos outros. Isso apenas vai complicar mais a situação. Na primeira aula nós falamos das características e das consequências da comunicação azedada. Lembra? Chega a um ponto da ruptura. O livro de Provérbios compara um irmão ofendido pelas palavras, pelas atitudes do outro, como uma cidade que tem muro alto e o ferrolho da porta está trancado. Não é? Então, atacar as outras pessoas apenas cria mais problemas. Haja com amor, não reaja com cabeça quente. Então, agir com amor exige domínio próprio, né? Que é uma das características da ação do Espírito Santo, do fruto do Espírito, dessa ação do Espírito Santo nas nossas vidas, domínio próprio. Então, para nós atacarmos o problema, não a pessoa, só pela graça, no fundo. E à medida que você vive na graça, as suas palavras vão ser cada vez mais moldadas por essa graça do Senhor. Mais uma dica de atacar o problema, não a pessoa: controle-se
Não perca a calma. Você pode até ficar nervoso, né? Mas não permita que esse sentimento, esse nervosismo, a ira que às vezes brotou no seu coração, lhe domine, lhe cegando, e você passa para o ataque à pessoa e não está tratando do problema. Não use de sarcasmo ou de cinismo. Ontem à noite eu fui atrás do dicionário, que eu achei que são palavras assim, pesadas que a gente às vezes não sabe bem o que significam. Sarcasmo, ironia cáustica. O que é isso? Você está conversando com a pessoa e a pessoa fala assim, eu vou te ajudar. Você, lógico que você vai me ajudar. Você usa de um humor cáustico, na verdade, você está, traduzindo o oposto. Você não acredita que ela vai lhe ajudar. Então isso é sarcasmo, um humor. Irmãos, eu tenho que colocar aqui a mão na palmatória, né? Atualmente não pode isso, será lá do passado, né? Nas escolas, né? Quando o aluno fazia coisa errada, mas eu tenho que colocar a minha mão, a minha eu posso, na palmatória, né? Porque muitas vezes minhas palavras vêm com esse humor, que é um humor destrutivo, que não edifica. E cinismo, o que é cinismo? O dicionário fala que é um descaso com a moral, falta de escrúpulos, desfaçatez, mentir com a cara de pau, né, como a gente fala. Descaramento, falta de vergonha. Então nós não podemos nem usar desse humor que destrói, nem de um teatro, né, que não está levando em conta aquilo que realmente são as regras do bom convívio, inclusive, não é? O descaso com a moral. Espere a hora certa de tratar o problema. Lembra daquele versículo, como maçã de ouro em salva de prata? Assim é a palavra dita a seu tempo. Há uma hora certa para tratar o problema. Resolva o problema particularmente. Naquele nível mínimo de colocar ao mundo escancarado o que está acontecendo ali. Esse é um princípio, inclusive, para nós resolvermos os pecados que cometemos uns com os outros, né? Então nós vamos tratar, nos comunicar questões delicadas com aquelas pessoas que estão realmente envolvidas, senão vira fofoca, né? Que é uma forma de cinismo também. Abandone as críticas contra o outro, principalmente se você não tiver nada a propor como solução. Isso é muito interessante, é o famoso qual é que é dos ratinhos que vai amarrar o sino no pescoço do gato, uma história lá infantil, né? Ou seja, é muito fácil criticar e quando a gente não tem nada a colaborar também para aquilo. Então, abandone as críticas e principalmente quando você não tiver nenhuma solução a propor. Se você tem a solução, traga da maneira certa, né, a sua proposta de solução. Concentre-se no problema, em sua solução e não em como você se sente. Tantas vezes ao conversarmos a gente perde de vista o objetivo da conversa e nós mergulhamos em nós mesmos, em como estamos nos sentindo, principalmente quando as conversas são difíceis. Quem nunca sentiu aquele frio no estômago, né? A ponto que lá no Velho Testamento, né, eu falava que o coração do homem, onde estavam os sentimentos, era mais ligado ao intestino, né? Então, não deixe, né, que como você está se sentindo seja o guia para você tratar do problema. Então não se concentre em como você se sente, mas no problema e sua solução. Permeie a conversa de compreensão e bondade. O que é compreensão? Você tem a capacidade de escutar o outro também e compreender. Não só a situação, como você pensa que está acontecendo, mas como o outro está enxergando a situação. A gente fala, colocar-se nas galochas, né? Gente nova nem sabe o que é galocha, né? Também era um sapato de borracha que você colocava no seu sapato para proteger da chuva, né? Colocar na galocha do outro, sentir, compreender a situação e de bondade também. E a gente aqui deságua, quando a gente está falando dessa terceira regra, ataque, problema, não pessoa, do assunto perdão. Perdão é algo essencial em todos os nossos relacionamentos e por isso também na comunicação. Nós já temos aprendido e falado aqui em vários cursos, pregações, lembrado uns aos outros, que na essência, ali no âmago da questão, perdoar é liberar o outro da dívida que fez ao me machucar. Então você declara aquela dívida não existente mais. Não existe mais aquela dívida. Agora, na prática, nós já aprendemos isso também,
significa não trazer à tona uma dívida que, na verdade, você mesmo já disse que não existia. Então, perdoar é algo essencial em nossos relacionamentos. Então, aprenda tanto a perdoar quanto a pedir perdão. Estou correndo aqui que o tempo é impressionante como vai embora, né? Reconheça os seus erros. Confesso que para mim muitas vezes é difícil fazer isso, né? Mas nós precisamos reconhecer os seus erros e, como alguém já disse, aprender 3 coisas importantes que nós devemos falar. Mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que falar. Eu estou errado, por favor me perdoe e eu te amo. Interessante, né? Que esse eu te amo parece meio sintonizado, né? Eu estou errado, por favor me perdoe. Me perdoe porque eu te amo e o seu relacionamento comigo é muito importante para mim. Imagina isso no contexto da família, no contexto da igreja, no contexto dos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua escola, né? Você aprender a falar essas coisas. Os relacionamentos são importantes. Então a ênfase desse trecho em Efésios, de atacar o problema na pessoa, é buscarmos palavras que edifiquem, ministrem graça e sejam apropriadas àquele momento. Então ataque o problema, não a pessoa. E a quarta e a última regra dessas 4 sugestões, 4 regras da boa comunicação. Haja, não reaja. Versículo 31 e 32, lembrando, diz assim: livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então, buscar a edificação da outra pessoa é um princípio fundamental, aquilo que nós chamamos de um princípio ético, fundamental para o cristão. Isso afeta o que nós falamos, quando nós falamos e como nós falamos. E esses versículos aqui, eles listaram para a gente, vai até 11h15, obrigado, Caio. Trouxe um aviso aqui. Né? Então, quando a gente fala em aviação, reduz a manete um pouco para ir um pouco mais devagar, né? Ainda tem tempo de voo, ainda bem. Então, haja, não reaja, né? E buscar a edificação das outras pessoas vai afetar a maneira, o que eu vou falar, quando falar e como falar. Então, algumas ações e reações possíveis. As reações que foram listadas aqui, em Efésios capítulo 4, 31 e 32, ruins, foram amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, malícia, e armou um auê, né? Formou um barraco ali. A viola ficou em caco, né? Chutou o pau da barraca, entornou o balde, né? Essas são reações, muitas vezes, que acontecem nas nossas comunicações, que absolutamente só complicam mais as coisas, né? Algo em comum em todas essas reações erradas é o desejo de ferir a outra pessoa. O assunto da comunicação já é algo de segunda importância. O que eu quero agora mesmo é me vingar, não é? É machucar a outra pessoa naquilo que eu vou falar. Então nós estamos reagindo e reagindo de uma maneira errada, uma maneira que não honra a Deus. Então é muito fácil nós escorregarmos para essas reações que estão faladas aqui, em particular gritaria, não é? E isso depende muito do quanto nós fomos machucados. Se as palavras nos ofenderam, quão profundamente nos ofenderam, né? É que eu me lembro de um outro curso chamado Simplifique, né? Que caracterizou as ofensas em 3 níveis para nos ajudar. Tem aquelas ofensas que você, vou me ficar ofendido por uma coisa tão boba desse tipo, então você é o perdão geral. E tem aquelas outras ofensas que são tão profundas que somente Deus, num tempo apropriado, vai poder tratar. Mas tem outras, normalmente os nossos problemas que acontecem, a gente vai tratar lá com Mateus 18, né, indo tratar com a pessoa, só eu e ela, e depois levando alguma testemunha, né? Então, quanto mais nós entendemos o quanto nós fomos perdoados, o menos nós nos sentimos machucados com as ofensas, com as palavras das outras pessoas. Porque nós lembra da parábola do credor incompassivo? O quanto fomos perdoados. Então, lembrar disso nos ajuda a não reagir, não ter as reações erradas.
Uma outra coisa que influencia é de quem está nos machucando. Uma coisa é o seu filho falar alguma coisa que lhe ofenda. Talvez você fique triste. Vamos ser sinceros, a gente tem até um pouco mais de paciência na maior parte das vezes, né, do que quando é um cônjuge, né, que está falando com a gente. O primeiro curso aqui, a primeira aula que nós tivemos foi sobre conflitos familiares, né, e nós aprendemos muita coisa como devemos tratar isso. Então, quem nos machuca influencia na maneira como nós reagimos. Isso deve nos chamar a atenção para que a gente não fique à mercê desse fato, porque nós devemos tratar a todos com amor, não é? Com amor como o Senhor nos amou. E, finalmente, como é que eu reajo em situações de comunicação difícil? É muito como eu venho reagindo até aqui, né? Como estamos acostumados a responder ao ser machucado. Então, se até hoje você não praticou a boa comunicação, que começa com honestidade, né? Então você está correndo atrás do prejuízo. Você está mais sensível a escorregar nessas reações que só complicam mais a sua situação. Esses versículos 31 e 32, eles apontam na direção de nós, no meio daquela comunicação difícil, em que você inclusive foi surpreendido com uma palavra que você não esperava, em vez de você reagir, para um pouquinho e pensa em como e o que você vai responder. Para e pensa, para e pensa. Né? Muitas vezes nós somos cavalos que desembestamos, outras vezes a gente é como uma mula que empaca. Né? Para e pensa. O apressado come cru. Isso o mundo sabe, né? Eu completei ontem à noite, me vi assim, o apressado come cru e azeda a comunicação. As nossas palavras apressadas muitas vezes causam grande dano. Ao invés de responder de uma maneira agressiva, os versículos nos estimulam a sermos bondosos e compassivos uns para com os outros, até nos lembra, né? Perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então, aquele primeiro nível do perdão, né? Quanto mais eu estou perto de Jesus, mais eu sou capaz de dispensá-lo. Um perdão que lembra do quanto eu fui perdoado e a pessoa então, no meu coração, não há dívida dela para comigo, né? Eu declaro que foi cancelada a dívida. Então, ao invés de responder, reagir de uma maneira amarga, nós pararmos, pensarmos um pouquinho, nos lembrarmos de como Deus nos tratou e refletir um pouco. Nós não sempre falamos, né, que Deus tem nos predestinados para sermos conformes à imagem de Jesus. Então vamos agir um pouco mais como Jesus aqui, né, quando o assunto é perdão também. A bondade praticada nas nossas palavras. Entende essa questão de resolução de conflito, comunicação, andou tão perto que daqui a pouco você está falando de um assunto e termina no outro, né? Aí volta para ele. A bondade nas palavras praticadas, regularmente, irá nos ajudar quando tivermos que tratar assuntos não agradáveis. Se você tem costume de falar boas palavras, seu coração está encharcado de bons tesouros ali dentro, naquelas situações difíceis, a graça de Deus, se eu posso falar assim de uma maneira imperfeita, vai ser mais fácil vir a boca de você, a sua boca, palavras apropriadas, quando os assuntos não são agradáveis. E a compaixão permite enxergar a situação sob aquela ótica de todos somos imperfeitos e necessitados. Se você ouviu uma palavra que você não gostou, lembre-se, com certeza você já falou uma palavra que alguém também não gostou. Então, compaixão, nós temos um coração compadecido de enxergarmos que todos nós somos imperfeitos e necessitados também e agirmos à luz disso. Provérbios 5:1 fala que a resposta calma desvira a fúria, ou furor em outra tradução, mas a palavra ríspida desperta a ira. É exatamente o que nós temos falado. Se Deus te conceder graça e responder de uma maneira apropriada, a fúria da outra pessoa é desviada, a bomba é desarmada, mas se você reagir com palavras tortas e azedas, vai despertar uma ira muitas vezes incontrolada pelo outro. Tenha tato ao comunicar-se. O que é tato? Eu estou encostando aqui nesse púlpito, né, nessa plataforma,
eu estou sentindo. Sinta o que está acontecendo à sua volta ao se relacionar, ao se comunicar. Tenha tato. Procure ouvir e entender o outro. Tantas vezes a gente quer falar e não queremos tanto ouvir e entender o outro, não só ouvir e entender o outro. E procurar transmitir a graça que constrói pontes e restaura relacionamentos, como temos falado até aqui. Então essas são as 4 regras da boa comunicação. Não são coisas teóricas, são bem práticas. Seja honesto. Se você exagera ou fala meia verdade, você não está sendo honesto. Mantenha-se atualizado. Se alguém falou alguma coisa para você ano passado e você vai conversar com ela como se nada tivesse acontecido sobre o período, provavelmente você vai falar, desculpe o termo, alguma besteira no meio do caminho e vai complicar. Ataque o problema, não a pessoa. Você não é inimigo da pessoa. Você está com um problema, talvez que tenha a ser relacionado com ela, tem que se comunicar com isso. Então trate do problema, haja, não reaja. Para um pouquinho, respira fundo, engole seco, lembra da palavra do Senhor, lembra da parábola do credor incompassivo, quanto você foi perdoado por Deus, então aí a sua comunicação vai ser transformada. Coloque isso em prática. Porque, irmãos, a forma como nos comunicamos uns com os outros reflete como está o nosso relacionamento com Jesus. Deixa eu refletir, talvez seja essa uma das frases mais importantes desse módulo, desse curso que nós estamos tendo aqui agora. A forma, não estou falando do conteúdo, a forma como nos comunicamos uns com os outros reflete como está nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Se você está longe de Deus, as suas palavras vão transparecer isso. A graça do Senhor é derramada abundantemente sobre aqueles que reconhecem a sua necessidade dessa graça e buscam no Senhor, inclusive ao se comunicar. Então, concluindo, Caio, estamos chegando lá, né? Falta tempinho ainda, 12 minutos, mas aqui ainda tem, a gente vai fazer alguma coisa aqui ao final que eu preparei. Concluindo, né? A maneira como nos comunicamos tem um poderoso impacto nos nossos relacionamentos. Esse foi o capítulo 1, o primeiro item, a importância das nossas palavras, da comunicação. A maneira como nos comunicamos tem um poderoso impacto nos nossos relacionamentos. Isso deve fazer com que avaliemos cuidadosamente como temos falado uns com os outros. Ah, não estou nem aí. Se entendeu, entendeu, que não entendeu. Não, não é por aí que nós devemos ir. O Senhor não nos fala assim. Não é? Nós não devemos falar assim também. Avaliar cuidadosamente como nós temos falado. Se eu tenho construído muros ou tenho facilitado os relacionamentos através das minhas palavras. Também vimos que a maneira como nos comunicamos é uma manifestação dos desejos do nosso coração. A gente até não entende bem o que é coração, tem aquele negócio de pensamento do coração, que a gente viu lá em Gênesis, né? Mas eu falo como falo, porque quero o que eu quero. Isso foi dito na aula anterior, com outras palavras, inclusive, né? Eu faço o que faço porque quero o que eu quero. Então eu falo o que falo, porque na verdade no meu coração tinha desejos que eu estava buscando. Nós falamos que nunca, mesmo que alguém tenha descarregado o verbo em cima da gente, nós somos liberados para descarregar o verbo em cima da outra pessoa. Ah, ela falou, eu vou falar também. Não, a minha reação traduz o que está no meu coração, se eu desejo preservar a unidade entre nós no nosso relacionamento ou não. Isso nos ajuda, né, a compreender como nós nos expressamos e pararmos um pouco para avaliarmos até o que está no nosso coração ao conversarmos uns com os outros. Mais um ponto importante que nós vimos: os nossos desejos podem ser mudados. Se a nossa boca fala do que aquilo que está no nosso coração, o nosso coração está desejando, a boa notícia também é que os nossos desejos podem ser mudados através daquele processo de renovar a mente, transformar como eu enxergo todas essas coisas, despir de velhos hábitos do homem velho e o revestir daquilo que Deus nos fala que devemos estar revestidos. Ao invés, então, de nos preocuparmos apenas com as consequências das nossas palavras, seja no lar, onde que seja, não é? De uma má comunicação, nós devemos tratar da raiz. E a raiz da nossa comunicação está no nosso coração. Isso que nós devemos
trabalhar então, junto com essa consciência da importância do coração, nos esforçarmos nesse processo de renovação de mente, de espírito e revestir. Precisamos de um coração correto e também desenvolver habilidades corretas. E hoje nessa aula listamos pelo menos 4 boas regras de boa comunicação. Sermos honestos, nos mantermos atualizados, atacarmos o problema, não a pessoa com quem nós estamos falando, agirmos, não reagirmos, respirar fundo, dar um tempinho, fazer uma oração rápida, né, e buscarmos de Deus direção naquilo que vamos falar. Porque a forma, novamente, a forma como nos comunicamos uns com os outros reflete como está o meu relacionamento com Jesus. E se você revisitar a sua vida, todos os problemas de relacionamento que você teve aí, você vai ver, não é, que quando você se envolveu num problema, não estou dizendo que vai tudo correr bem, problemas ainda virão, nós falamos sobre isso várias vezes, até no devocional lá sobre o Pai Nosso. Mas nós vamos ver que quando nossas palavras serão tortas, é porque estava traduzindo um momento em que minha intimidade com o Senhor Jesus, por uma razão ou outra, eu tinha aberto uma janela e tinha entrado um vento frio, né? Uma janela para outras coisas que entraram no meu coração e me afastaram do Senhor Jesus. Salmo 19:14 é o desafio, que lá no começo desse módulo e nos devocionais ao longo da semana tenho procurado deixar. Grande desafio, que as palavras dos meus lábios, aquilo que os outros escutam, que vem da onde? E o meditar do meu coração, mais do que sejam certos para eu ter um relacionamento bom com as pessoas, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Esse deve ser o desejo do nosso coração, porque nada, nenhum tesouro é mais importante do que o nosso relacionamento com o nosso Deus, que a gente já tem visto que é impossível de estar bem se o nosso relacionamento com o nosso irmão, com o nosso próximo não está. Então que as minhas palavras traduzam um coração que medita na preciosidade do meu relacionamento com o Senhor Jesus. Então, cumprimos o nosso objetivo, né? Pelo menos o script, não sei, o script, né? Aquilo que a gente planejou trazer, não sei se a mensagem foi passada, se minhas palavras, se eu conseguir me comunicar com vocês, mas nós falamos sobre a importância da comunicação, a mudança dos nossos desejos, o papel do coração, e demos 4 regras da boa comunicação. E agora eu queria fazer uma coisa, nesse tempinho rapidinho que nós ainda temos, uma avaliação. Eu sempre gosto de fazer nos módulos da escola dominical essa avaliação final, porque a gente sai com a mente fervilhando de coisas, mas essas avaliações servem para a gente focar o próximo passo. Então, é muito simples, responda sim, não, e tem até a opção não sei, que é um desafio então para você, com o tempo, migrar ou para sim ou para não. Tá? Então, sim, não ou não sei, tão fácil quanto isso. Primeira pergunta, eu vou dar aí alguns segundos para você pensar. O curso me ajudou a entender o que significa comunicação bíblica? Um tempinho para você pensar aí. O curso me ajudou a entender o que significa comunicação bíblica? Sim, não, eu não tenho certeza. Pensando? Não fica olhando só para mim não, pensa aí. Segunda pergunta. O conteúdo do curso reflete a verdade da Bíblia? Da palavra de Deus? Ou seja, tudo aquilo que a gente falou aqui vem de Deus para nós através da palavra dele? O curso reflete isso? Sim? Não? Não sei. Agora a coisa começa a complicar. Estabelecia alvos concretos a serem alcançados com a graça de Deus, ou seja, Deus se comunicou com você através desse curso, falou ao seu coração aquilo que ele desejava falar,
Você entendeu isso claramente e você sabe onde você tem que trabalhar na sua vida quando o assunto são as palavras que têm saído da sua boca. Estabeleci alvos concretos, não coisas abstratas. Eu preciso melhorar minha comunicação. Como? Ouvindo mais, não reagindo, mantendo atualizado, né, assim por diante. Sim, não sei. Qual esse alvo concreto? Minha área de fragilidade ao me comunicar. Finalmente, sei onde preciso me esforçar. Você pode saber onde você tem que trabalhar. Mas se você não suar, vai ser que nem aquela nossa figura, né? Do rapaz que comprou todo o uniforme de ginástica, mas está com um pacotinho de Cheetos na mão, mandando ver no Cheetos e não se esforçando. Você tem que se esforçar. Sei, então, não só o que eu tenho que fazer, mas o que eu tenho que fazer a partir de agora. São avaliações do nosso coração. Então aí está a figura, né, que eu falei, né, para a gente não ser como esse da esquerda, mas colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos falado. E não só aqui, mas não sermos meros ouvintes da palavra, enganando a nós mesmos, mas operosos praticantes da palavra, né, que suam, né, com a graça de Deus. Suor e graça de Deus é essa mistura sobrenatural fantástica. Realidade da nossa vida. Então que o Senhor nos ajude nessa jornada, para a sua glória, para que o nome dEle resplandeça através da nossa vida, para a edificação da igreja onde nós vivemos e para o nosso bem, porque o Senhor quer o nosso bem também. Então vamos terminar com uma palavra de oração. Comunicação, palavras ditas a Deus em oração. Senhor Deus, louvado seja o teu nome pela tua grande misericórdia. O Senhor sendo quem é santo, poderoso, Pai. O Senhor nos buscou, se comunicou conosco, abriu o nosso entendimento, trocou o nosso coração duro por um coração que guarda em tesoura, Senhor Deus, busca a tua palavra. O Senhor fez todas essas coisas, não porque nós merecêssemos, mas por ser quem o Senhor é. Então, nesse momento em que nós completamos mais esse curso de assunto tão importante, Pai, que o Senhor nos ajude para que possamos ser transformados, que as nossas palavras, vinda de um meditar do nosso coração, agrade ao Senhor, seja usado pelo Senhor na vida das outras pessoas. A começar no lar, no esposo, na esposa, nos filhos, Senhor. À medida que também nós interagimos com as pessoas. Pai, nos ajuda a mostrarmos Jesus, a mudança que o Senhor Jesus fez nas nossas vidas. Que todas essas coisas, Senhor Deus, as nossas palavras, sejam para a glória do Teu nome. Ajuda os meus irmãos, me ajuda, Senhor. Nós dependemos da Tua graça, mas nós confiamos que o Senhor derrama sobre nós. E é no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Então por aqui nós ficamos, pelo menos nesse curso. Logo, logo vai ter o EBD Kids. Então, papai e mamãe, não esqueça de sintonizar aí, porque tem mais coisa preciosa para você ouvir e colocar em prática. Deus abençoe.